Olá, meu nome é Paulo Cogos, esse aqui é mais uma live contra a alternância de poder. Outro dia eu tava lá procurando uma notícia na minha timeline que algum amigo meu tinha postado e eu me deparo com uma coisa pavorosa, postada por uma pessoa fora dos círculos libertários. Bom, até agora não tem nenhum espectador, enquanto não chegam os espectadores eu vou cantar um pouco. Se não me engano, tem 0 espectadores e eu quero muito falar sobre a alternância de poder. Agora já tem 2 espectadores. 3. Então vamos lá, vou cantar um pouco. Feliz Páscoa a todos, dia da ressurreição de Nosso Senhor Jesus. Criança feliz, feliz a cantar, alegre a embalar seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. 16, vamos lá. Alternância de poder. Então, como eu estava dizendo, eu estava lá procurando uma notícia na minha timeline, aí uma pessoa fora dos círculos libertários, uma pessoa comum, mainstream, meu amigo sei lá de onde aí, posta uma coisa que me deu vontade de vomitar. Os ovos de Páscoa que eu comi. A alternância de poder é muito importante, porque a pessoa que entrou volta cheia de gás, e a pessoa que saiu tem um tempo para pensar nos erros que cometeu. Que legal! A festinha da democracia, seus lixos humanos. Quer dizer, o cara que entrou para um cargo criminoso, que é a política, entrou cheio de gás para te roubar, para te ferrar e para fazer valer todos os horrores dos bastidores democráticos. As pessoas não entendem como é que funciona uma democracia. A democracia funciona na base de lobby. Os governantes aprovam legislações que necessariamente vão prejudicar todas as pessoas, paradoxalmente, né? Vão prejudicar a maioria, porque uma minoria é capaz de fazer lobby. Não precisa nem ser da escola austríaca para perceber isso. Os porcaria da public choice já perceberam que pequenos grupos muito bem organizados têm o poder de modificar as decisões através do lobby e deixar a maioria na merda, por assim dizer, so to speak, como dizia Roupa. Vamos falar bastante de roupa hoje. Então essa é a democracia. Mas no final das contas, a culpa não é do lobista. A culpa é da existência de um sistema que é desenhado para incentivar o lobby. Claro que a culpa é do lobista também. É claro que o lobista também é um criminoso, é claro que ele também está pecando, mas nós não devemos cair na esparrela de dizer que nós deveríamos combater o lobby. Um dia eu estava na faculdade e o professor de economia falou a seguinte barbaridade: nós temos que regular a economia de forma a coibir o lobby. Aí eu falei, professor, mas o que é lobby? Lobby não é a empresa se valendo dos mecanismos estatais para ganhar alguma vantagem às custas do cidadão, em detrimento do cidadão comum? Isso não é lobby? É uma parceria entre o governo e o lobista? É. E você quer regular o lobby exatamente como? Você vai chamar alienígenas para fazer isso? Arcanjos? Serafins? Não. Um governo honesto vai regular o lobby. Eu falei, o governo vai regular o lobby? O que você tá falando, cara? Eu me assustei. O cara, tudo bem, eu não confio em doutorados, em mestrados, mas o cara ter doutorado e mestrado e chegar e falar pra mim que o governo tem que regular o lobby, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Eu não sabia se isso era Joselito Miller, se ele tava fazendo algum tipo de piada, se ele tava me beitando. Eu só fiquei com aquela cara de que Nessas horas eu chego a achar que Marx estava certo ao defender o polilogismo, que as classes têm diferentes formas de pensar, porque realmente um cara desse não tem o mesmo processo de raciocínio, de uso da razão que eu tenho. Eu não consigo nem dialogar com um cara que fala que o governo tem que regular o lobby. Então essa é a democracia. A alternância de poder é ainda pior, porque a alternância de poder permite também a alternância do lobby. Porque um governante, pensa bem, o governante ele é uma figura de fachada, ele é um animador de circo. O panis et circo romano atinge a sua plenitude com a democracia, porque os governantes realmente se tornam animadores de circo, animadores de facções, certo? E aí tem a alternância do lobby. O cara do partido X é mais amiguinho do setor Y, o cara do partido Z é mais amiguinho do setor W. E assim, os lobistas se alternam da mesma forma que os governantes se alternam. Então eles vão fudendo a economia daqui, depois eles vão fudendo a economia de lá. E com isso, o cidadão comum, ou seja, todos, no final das contas, inclusive o lobista, inclusive a família do lobista, vão se ferrar. E se ferram devidamente. Porque a própria democracia contém em si uma espécie de mecanismo de justiça celestial que pune o defensor da democracia com a quantidade de regulações que se acumulam nela, que no final prejudica a todos, exceto aqueles que realmente estão por trás da democracia.
que são os Illuminati, a nova ordem mundial. Nova ordem mundial, Illuminati, o pessoal pensa que eu sou louco. Olha o que está acontecendo na Síria. A Síria é um claro exemplo do que é a alternância de poder. Durante o governo Obama, não faltava republicano, Neocon, Fox News, pra falar: o Obama bombardeou não sei quantos países, é um filho da puta. E eles têm toda a razão. Eles têm toda a razão. Obama é um filho da puta, um warmonger de merda. Bombardeou o país pra caramba. Desgraçado, maldito. Agora o Trump tá fazendo exatamente a mesma porra. É isso aí! Dá-lhe Trump! Quebra eles, Trump! Porra neles, Trump! Ué, o que mudou, porra? Isso é alternância de poder. É alienação total do cidadão em relação à moral objetiva. Só porque não é o Obama, é o Trump? Só porque não é um burro, é um elefante? Só porque não é azul, é vermelho? Agora pode bombardear? Puta merda. Então o Bashar al-Assad, que é um ditador, otário, desgraçado, filho da... Otário não. É um desgraçado, filho da puta. Ele falou a verdade. Não gosto do Bashar al-Assad. Mas ele falou a pura verdade. Ele falou: quem mandou bombardear a Síria foi o Deep Government. Eu adorei esse termo que ele usou. Deep Government. Esquece Trump, esquece Obama, esquece Hillary, esquece até o McCain. Esses caras são a fachada. Esses caras são a ponta do iceberg. O Deep Government, você não sabe nem quem são. Goldman Sachs. Aqueles JP Morgan. Aquelas empresas do Rockefeller lá. Os clubes supranacionais, Clube de Roma, Comissão Trilateral. Os Illuminati. Os Bilderberg. O Bohemian Groove, que vão lá sacrificar a criancinha pra coruja. Esse é o Deep Government. A NSA, o FBI. Você pensa que é o Trump? Você pensa que você manda alguma porra? Pô, mas vocês são otários. Vamos lá votar, vamos lá mudar o Brasil, vamos lá mudar os Estados Unidos. Você pensa que você muda alguma merda, já tá tudo pré-definido. Aí entra o Trump é pra isso mesmo. Olha como é saudável pra democracia e olha como é tóxico pro povo a alternância de poder. Porque se fosse o Obama fazendo a merda que o Trump fez, iam cair de pau nele. Mas como é o Trump, tem gente comemorando. Agora, o que aconteceu na Síria? O cara que tá elogiando o Trump não sabe o que cacete que tá acontecendo com a Síria. A Síria, eu já falei, tem um monte de facção brigando entre si, mais o Assad, mais a Rússia. E os Estados Unidos estão lá por quê? Pra ganhar área de influência. Então, como é que os Estados Unidos acusa o Bashar al-Assad de jogar arma química diretamente em criancinhas? Eles vão fazer isso a troco de quê? Eu não tô falando que eles têm nenhum escrúpulo moral. Eu não tô falando que o governo do Assad, o exército sírio, tem algum escrúpulo moral. Eles fariam isso se precisar. Mas não tem utilidade militar, pô. O próprio Bashar al-Assad falou isso. Pode ser que eles jogaram como efeito colateral da guerra, não estão nem aí. Pode também. Agora, os Estados Unidos vai lá e joga um monte de míssil numa base aérea. E o que, pelo que nós vimos, não tinha gás sarin naquela base aérea, né? Senão os mísseis, os Tomahawk americanos lá que foram jogados pelo destroyer USS Porter, teriam causado outro vazamento de armas químicas. Mas pelo jeito não foi isso que aconteceu. Como eu já disse numa outra live minha, o mais provável é que os próprios White Helmet, que são operadores a serviço do George Soros, que fazem false flag operations, ou seja, eles atacam as criancinhas para botar a culpa no Assad, é que fizeram isso. Ou seja, no final das contas, o próprio Deep Government da maçonaria americana matou as criancinhas para ter um pretexto para jogar os mísseis na base aérea. Aí teve a mãe de todas as bombas lá no Afeganistão, a Moab. Segundo Trump, aquilo foi para matar os caras do ISIS-K, que é a facção afegã do ISIS. Precisamos primeiro de tudo lembrar o que era o Afeganistão antes da porra toda. O Afeganistão era uma terra relativamente livre, muito parecida com o Ocidente. As mulheres andavam com a roupa que elas queriam. Tinha loja, tinha livre mercado, tinha comércio. Depois vieram os soviéticos, imperialismo soviético, só lembrando que a Revolução Bolchevique foi financiada pelos banqueiros ocidentais. Os americanos armaram o Talibã, o Reagan fez isso, armaram os Mujahideen. Foi por culpa dos americanos armando os Mujahideen contra os soviéticos que eles assumiram o controle do regime afegão e acabou a liberdade. Aí as mulheres foram obrigadas a usar burca, o cacete. O Afeganistão virou aquela merda toda. E aí terminou de emmerdalhar com a invasão do Afeganistão em 2001 por causa do Bush. Hoje o Afeganistão é uma tragédia. Eles colocaram lá o governo do Hamid Karzai, que piorou as coisas, que é um fantoche americano. E hoje existe lá um narco-regime controlado pela CIA, que fica vendendo ópio por aí. E eles lucram com a proibição das drogas no mundo inteiro. É por isso que a ONU manda proibir as drogas. Viu, Nando Moura? Viu, Nando Moura?
E se as drogas fossem liberadas, boa parte do poderio da CIA e do Karzai no Afeganistão, e portanto dos Talibã, também cairia, né? Então o Nando Moura, ao defender a proibição das drogas, está defendendo o Talibã e a CIA, tá? Muito bem, até me perdi aqui um pouco onde é que eu estava. Mas o fato é que o Afeganistão era uma terra relativamente livre e hoje ele está destruído. Agora tem o ISIS-K, a facção do ISIS que está no Afeganistão. Quem armou o ISIS? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita trabalha para quem? Para os Estados Unidos. Por que meios as armas chegaram até o ISIS por intermédio da Arábia Saudita? Pelos Estados Unidos. Quem mandou fazer isso? Obama, John McCain, que é o filho da puta, John Kerry e a Hillary. Então, simplesmente, o Trump está continuando essa política. Os Estados Unidos nunca quiseram ganhar uma guerra. Os Estados Unidos querem perpetuar as guerras, sempre mantendo a figura do inimigo externo. Precisamos de um inimigo externo para manter essa tragédia que é os Estados Unidos da América existindo, né? O certo era que as colônias, os estados se separassem. Mas não, tem os comunistas, tem os nazistas, tem os terroristas, tem os ETs. Aí por isso que eles fazem aqueles filmes Independence Day, sabe? Sei lá, esses filmes escroto aí, esses blockbusters. Aí a população fala, porra, imagina se viesse os ET mesmo, ainda bem que tem os Estados Unidos da América, sabe? Hollywood trabalha para o sistema. Os americanos financiaram o bolchevismo, financiaram o nazismo, financiaram o terrorismo wahhabista, financiaram o movimento salafista na Arábia Saudita, financiaram o Talibã, financiaram o ISIS, justamente para manter essa porra desse inimigo externo. Aí cada figurinha, cada animador de circo tem a sua função. O Obama tem a função de armar os terroristas, o Trump tem a função de mandar o general cachorro louco Mattis lá bombardear os terroristas, o cara é macho pra caralho. E aí o sistema se perpetua, o deep government se perpetua. Essa é a função da alternância de poder. Você vê, por exemplo, o caso do Paraguai. Tinha lá o Horácio Cartes lá. Horácio Cartes, o cara quer dar uma fraudadinha ali na Constituição pra ganhar um novo mandato. Porra, deixa o cara, porra! Foda-se a Constituição! Tomara que o Cartes tenha mais 500 mandatos! O Paraguai não acordou. O Paraguai não leu Hoppe. O Paraguai não leu Hans Hermann Hoppe. O problema não é o Cartes deturpar a Constituição para perpetuar no poder. O problema é a Constituição existir e assim deturpar os direitos naturais do povo paraguaio. Então, o problema nunca foi o Horácio Cartes ter mais mandatos. O problema é existir um governo que permita que figuras como Horácio Cartes possam, por exemplo, tributar os paraguaios, regular as empresas paraguaias. Esse é o problema. Agora, quanto mais tempo o Cartes ficar lá, menos legitimidade ele vai ter. Mais o povo vai falar, pô, esse cara não é democrático. Esse cara não é democrático. Eu não votei nesse cara. Menos legitimidade ele vai ter para continuar roubando o povo, que é o verdadeiro crime. O verdadeiro crime é governar. O verdadeiro crime é cobrar imposto. Não é deturpar a Constituição para ganhar mais mandato. Então olha como seria saudável se por acaso o Cartes conseguisse deturpar a Constituição e ficar mais tempo no poder. Talvez para sempre. Deixa ele lá. Até o dia que ele der ordens pro vento. Seria lindo isso. Mas não, vamos ter alternância de poder. A alternância de poder perpetua o crime, cacete, acorda. Tom Paine, no livro Common Sense, ele dizia que muitas vezes o tempo converte melhor que a razão. Então, ninguém questiona a democracia. Se ninguém questiona a democracia, ela deve estar certa, né? Ninguém para pensar. Então, a ideia de que a democracia é correta fica calcificada como uma placa de ateroma nas artérias morais da sociedade. Isso é um absurdo. Agora, a alternância de poder, vocês já pensaram no que ela significa? Pensa o seguinte, se Tom Paine muito bem disse que muitas vezes o tempo converte melhor do que a razão para o mal, o tempo também poderia converter melhor do que a razão para o bem. Claro, porque se você tem um sistema instaurado e a coisa nunca melhora, você continua passando fome, você continua trabalhando igual um filho da puta, você continua com a inflação comendo o seu poder de compra, você continua sem poder usar uma arma para matar um bandido, alguma coisa está errada. Então as pessoas vão acordando com o tempo. Não, então o sistema está errado. Pronto. Aí nós teríamos a nossa liberdade. A alternância de poder, ela mata a percepção da passagem do tempo. As pessoas não param para pensar que é a própria democracia que está aí causando os problemas. A alternância de poder muda essa visão das pessoas, desfoca o foco das pessoas e elas pensam que a culpa é do atual governo, a culpa é do atual mandato, a culpa é do atual partido, a culpa é do...
Não, acorda, cara. A culpa é da própria democracia. Então, essa conversão positiva que o tempo poderia nos dar, como diz Tom Paine, nunca vai acontecer enquanto tivesse alternância de poder e as pessoas acharem que a culpa é do atual governo. O governo é o sintoma, cara. A doença se chama democracia. Tá? Outra coisa. Se vocês pegarem, por exemplo, um autor como Bertrand de Juvenel. Bertrand de Juvenel fala o seguinte, na Idade Média, mas na Idade Média de verdade, tá? Século XII, feudalismo mesmo. O rei não podia fazer a merda que ele quisesse. Ele não podia falar, eu quero imposto. Não era assim que funcionava. Existe uma grande diferença entre uma monocracia democrática, como é a Coreia do Norte, e o que era o feudalismo. O feudalismo era uma merda, sem dúvida. Era um sistema de coletivização da terra, sem dúvida. Ninguém está defendendo o feudalismo. Mas o rei não podia fazer o que ele quisesse. Ele precisava conseguir apoio das lideranças locais, que talvez subsidiassem algum acordo de vassalagem. Por isso que as guerras eram limitadas. O século XII foi um dos mais pacíficos e assim por diante. Agora, quando existe alternância de poder, automaticamente o ditador monocrático que está no poder, no caso, o governante democraticamente eleito, ele já consegue esse aliciamento do poder psicossocial, que é, no final das contas, o pensamento o senso comum acaba sendo um poder psicossocial. Ele consegue esse aliciamento pelo simples fato de haver alternância de poder, o que é péssimo. Porque nós estamos defendendo a nossa própria escravidão, assim. Porra. Olha o que a alternância de poder faz. E aí, tendo em vista aquele livro maravilhoso, Democracia, né, do Hoppe, nós podemos depreender também uma consequência econômica nefasta da alternância de poder. A alternância de poder faz com que o atual governante seja um zelador. O que o zelador vai fazer? Ele vai sugar o máximo de seiva, o máximo de sangue que ele puder na nação e depois vão se fuder. Vão tomar nos seus respectivos... É diferente de um rei. Não, pera aí, eu sou o dono do país. Não, na verdade você não é dono do país. Você é um bosta. Cada pessoa é dona da sua propriedade. Mas se o rei encara o país como a sua propriedade privada, ele vai cuidar um pouco. Ele vai passar aquilo pro filho dele, aquilo é a dinastia dele, aquilo é o nome dele, aquilo é o sangue dele, aquilo é a heráldica dele. Um democrata não, pô, depois vai ter alternância, depois vai entrar meu inimigo político, nós vamos fazer uns joguinhos, vamos todo mundo tomar no cu. Então o zelador ele tem uma preferência temporal alta. Ele vai destruir o capital do país. Ele vai fazer demagogia, ele vai prometer mundos e fundos para a população, como o demônio prometeu. Tudo isso vai queimar capital e que se foda. Ele não está preocupado em preservar o capital acumulado pelo país, como está um rei que está preocupado com a sua dinastia. O Hoppe explica isso muito bem. Então, quem promete tudo isso, vocês vão ter todo, não precisa trabalhar, não sei, é o demônio. A democracia é coisa do demônio e a alternância de poder é demoníaca. Bom, para finalizar esse vídeo, depois talvez eu responda algumas perguntas, eu quero fazer uma crítica violenta ao Leandro Carnal. Eu não vejo mais vídeo desse cara, mas alguém me marcou num post lá e eu fui ver. E aí o Karnal, puta merda, cara. O Karnal, com aquela careca dele lá, do aeroporto de Mosquito lá, ele veio falar sobre como o Ocidente é preconceituoso com o Islã. Sabe aquela voz calma dele? Aquele jeito carnal de falar, com excelente dicção, como quem fosse o dono da verdade e conhecedor de tudo que a humanidade produziu em termos intelectuais. É assim que o Karnal fala, né? Ali foi... É diferente de mim, que manda tomar no cu, tá? Eu sou um puta de um louco, né? Agora eu quero ver refutação. Aí o Karnal foi falar o seguinte: eu não vejo diferença entre o fanático que servia no exército de Leônidas contra Xerxes, que foi para uma missão suicida com 300 homens, lutar contra 1 milhão de persas, e o muçulmano que explodiu as torres no 11 de setembro. São dois tipos de fanatismo. Ô, Karnal, se você não consegue enxergar a diferença entre um hoplita espartano que foi defender o seu próprio povo, que foi defender a sua família, contra um exército invasor covarde expansionista, que foi travar luta corporal contra outros soldados, inclusive os imortais, que era uma tropa de elite. E um filho de uma puta, de um vagabundo terrorista maometano, pegou um avião cheio de civis e jogou num prédio comercial. Se você não enxerga a diferença entre essas duas coisas, você é um psicopata, cara. Você devia estar preso. De um lado, um hoplita. Eu não tô questionando também que os espartanos eram filhos da puta também.
No treinamento militar espartano, a Agogé, eles matavam os escravos, os ilotas. Bando de filho da puta também. Agora, peraí, porra. Peraí, caralho. Pra começar... Ah, só mais uma coisa. Deixa pra lá, vai. Então, peraí. Você tem um espartano lá, um hoplita. Com seu escudo e com a sua lança. Vem 300 mil persas pra cima dele. Ele tá lá, atrás de mim tem a minha família, minha mulher, meus filhos. Eu vou morrer aqui, mas vocês não vão passar não. Vocês não vão passar pelas Termópilas não, seu bando de filha da puta petista do caralho. E ele enfrenta os persas. Morre lutando. Atrasa o avanço persa. Pra depois, né? Isso também tinha uma missão estratégica que não era nada suicida. Aí o pessoal segurava lá em Artemísio. Atrasou o avanço dos persas. Depois eles tomaram no cu na Batalha de Salamina. Pra depois serem totalmente destruídos em Plateia. Então, há um contexto estratégico muito racional na missão de Termópilas por terra e Artemísio no mar. Vamos estudar um pouco de história militar grega também, já que você é historiador, certo? Agora, puta que pariu. Morrer em combate contra o inimigo persa para defender o seu povo. Isso é um espartano. Aí do outro lado, o maometano. Que vai lá e mata civil. Mata mulher, mata criança, da maneira mais covarde possível, sequestrando um avião comercial e você não vê diferença. Ah, vai tomar no olho do teu cu. Puta merda. Se fuder, porra. O fato é que a civilização ocidental está sendo destruída pela hégira muçulmana. Estão entrando na França, estão entrando na Dinamarca, estão entrando na Alemanha e os caras estão abrindo. E aparece um europeu e fala, ó, não pode fazer isso, eu sou contra a livre imigração porque... Vai preso. Se você pegar Hans Hermann Hoppe, ele critica a livre imigração mesmo sem levar em conta o fator fanatismo muçulmano. Por quê? Porque isso é invasão de propriedade privada. Propriedade privada significa o direito de excluir as pessoas de entrar na sua propriedade privada. Sair você pode à vontade, ame-o ou deixe-o. A única coisa certa que a ditadura falou foi ame ou deixe-o. A única coisa certa que tinha no governo Médici foi isso. Vocês podem ver, em país comunista, Cuba, República Democrática Alemã, Coreia do Norte, é o contrário. Pode entrar à vontade, é proibido sair. Esse é o comunismo, essa é a deturpação total da ordem natural. Agora, na minha casa, você pode sair à vontade, você não pode entrar. Isso é propriedade privada. Então, na livre imigração, existem alguns bens difusos, né? Rua, iluminação, segurança, que os cidadãos, de uma forma ou de outra, acabaram pagando por ele. Se você vai saturar de gente ali, você está lesando o cidadão que, seja por vias mercadológicas, seja por vias coercitivas, acabou pagando por isso. Isso sem levar em conta o fator muçulmano. Ah, não, porque eu conheço muçulmano que é moderado. Você conhece muçulmano que é moderado? Lá em Embu das Artes, que tem 2 muçulmanos na cidade inteira. Aí eles são de boinha, são pianinho, né? É a chamada taquia, a dissimulação muçulmana. Agora, experimenta aumentar a população muçulmana. Aí eles já vão começar a exigir privilégios especiais, já vão começar a agredir a procissão da Semana Santa que teve lá em Sevilha, que tem desde a Idade Média. Aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Agora acabou, agora é Sharia. Vai nessa, vai achando que é coexiste. Ah, que lindo, coexiste de cu é rola, porra. Bora retomar Constantinopla aí. Então é isso, vamos responder umas perguntas. Cogos, o que devo fazer depois que acabar o ensino médio, cara? Isso aí é muito particular, cara. Que pergunta mais particular é essa? Paloma Alvarez, um beijo pra você. Alexandre Lacerda, você acha que economicamente em quantos anos o Brasil sai da lama? Olha, considerando que daqui a 10 milhões de anos o Sol vai engolir a Terra, eu acho que não vai dar tempo. Matheus Cascão. O que você... O seu nome é Cascão mesmo? Então, vai tomar um banho, então, tô zoando aí. Matheus, ele pergunta o que eu acho do bem-estar social e welfare state. É isso que acaba com as nações. Esse negócio de welfare state é mais um legado triste da Primeira Guerra Mundial, porque antes da Primeira Guerra Mundial, dificilmente alguém falava nisso. O Bertrand de Juvenel nos mostra, mais uma vez, a genialidade do Bertrand de Juvenel, como que o welfare state prejudica não só as relações sociais e a subsidiariedade natural que existe em sociedades saudáveis, como também corrói justamente aquele capital que poderia dar oportunidade para os pobres. Depois podemos fazer uma live só disso. Mas que tem muita pergunta, vamos passar aí. Justiça privada é um tema muito grande, vamos passar que tem muita pergunta. Obrigado, Fernando Martins. O Ivan Carlos Almeida, grande amigo meu, pergunta
sobre o globalismo e as 13 famílias. Existem muitas teorias sobre os Illuminatis. Nós dificilmente vamos saber qual que é a correta, mas uma delas fala sobre as 13 famílias. Então tem a família Kennedy, a família Mellon, a família Rothschild, a família Oppenheimer, a família Rockefeller, mais 8 aí. Essas 13 famílias, muito se fala que elas descendem de famílias que serviam diretamente a Satanás na antiguidade. Hoje, essas famílias são responsáveis por controlar grandes corporações, grandes veículos de imprensa, e, portanto, eles mandam principalmente na formação de opinião, da opinião pública. Eu sempre fico puto com essa expressão formador de opinião. Vai formar a opinião da tua mãe, cara. A minha opinião eu formo, eu mesmo, à luz da razão e inspirado pelo Espírito Santo. Agora vem a celebridade falar na TV, vai a merda, cara. Vai comer bosta. Então, o poder dessa mídia controlada pelos Illuminati é frágil. É só as pessoas pararem de levar o que eles falam em conta e começar a usar a razão e a fé. Agora, o iluminismo acabou com a fé e o pós-modernismo quer acabar com a razão. Aí fica difícil, né? Sem fé e sem razão, tudo é verdade, tudo é correto, não tem mais moral, não tem mais lógica. Aí os Illuminati fazem o que eles querem. Aí os Illuminati sambam no nosso caixão. O Assad... O Felipe Assad fala assim, Assad não é burro de fazer isso de bobeira. Ele estava com a guerra ganha. Foi manipulação pra ferrar com o cara. Exatamente. Tudo bem que o cara se chama Assad, né? Felipe Assad. Mas o que ele falou faz todo sentido. As delações da Odebrecht confirmam isso, fala o Gustavo Simardi. Emílio Odebrecht era presidente do Brasil e todos os presidentes eleitos são marionetes. Eu não diria que o Emílio Odebrecht era presidente do Brasil. Tem coisa até acima disso. Mas ele realmente mandava nos bastidores. Mas acima dele tem coisa, cara. Tem o Fernando Henrique. O Fernando Henrique trabalha nos bastidores aí, no clube de Roma, do qual ele faz parte, para ferrar com o Brasil também. Pacto de Princeton, aliança do PSDB com o PT. Tem o Duque de Kent, que é um filho da puta britânico. Ele e o Príncipe Charles, aquele cara mais feio do que Banguela gritando gol do Corinthians. Por que eles fazem aquele monte de reserva indígena ali? Porque eles querem pegar os minerais para eles. Nisso o Bolsonaro tem razão. O nióbio, porque é o grafeno. O Bolsonaro é outro bosta que quer estatizar. Mas numa coisa ele tem razão. A maçonaria britânica quer pegar pra eles. Por isso que eles não deixam a iniciativa privada entrar lá, fica fazendo reserva indígena. O Leandro Castellani pergunta de onde tiraram essas informações do Soros. Tem muita gente, inclusive ex-Illuminatis, que falam sobre isso. Um deles era o Aron Russo. O Aron Russo, ele estava dentro dos círculos mais internos ali dos Illuminati e denunciou tudo. Sabe o que aconteceu com ele? Amanheceu com a boca cheia de formiga. O que prova que é exatamente isso também, né? Tem uma outra mulher também. Como é que era o nome dela? Svali. Procurem sobre ela. Svali, ex-Illuminati. Ela era uma das doutrinadoras dos Illuminati. Ela conta os planos dele e tudo. Eu não sei como é que essa mulher tá viva. Graças a Deus ela tá viva. Mas os caras vão... Tem gente que abre a boca. O problema é que não dão crédito. Se dessem crédito... Porra, tem tanta gente que fala sobre isso. Tem eu. Tem o Coelho Voador. Tem a Svali. Tem o Aron Russo. Tem o Alex Jones. Porra, tem tanta gente que fala dos Illuminati. Tá tudo aí, cara. O problema é que não nos dão crédito. Emerson Rodrigues, não vi sua pergunta. Arthur Xavier, os americanos e o Islã são culpa de quase 90% do problema do mundo. Olha, os Estados Unidos sozinho deve dar uns 80%. O Islã é mais 10%. E o resto é o exílio mesmo. Victor Afonso, Cogos, o que você acha dos professores do INSPER? Se os professores do INSPER tivessem uma trilha sonora, seria essa aqui. Arriba, parias de la tierra, en pie famélica legión, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Tudo comunista. Aliás, você sabe o que significa INSPER? Intentona Nacional Socialista Popular da Esquerda Revolucionária. Diego Rodrigues, os Estados Unidos e a Arábia Saudita precisam cair. Excelente, é isso mesmo. Esses dois cânceres aí. O Felipe Assad, mais uma vez, muito oportuno no seu comentário, para que todo mundo saiba. Diz Felipe Assad, tem um rap no YouTube que confirma tudo isso que você fala. O nome do vídeo é Música contra os Illuminati. A música é O Olho de Horus, de Cheller Durrap. Obrigado pelo comentário, não sabia disso.
Vou até printar a tela aqui. Prendi isso. Ah, tô manjando dos computadores. O Felipe Assad tá brilhando hoje, só bola dentro. Diz Felipe Assad, não é dinheiro, é conhecimento a fonte de poder. Nas escolas aprendemos que nascemos para ser governado. Por isso que já dizia Bastiat, de todos os monopólios do governo, o pior até que o de defesa, é o da educação. Primeiro setor do qual o governo devia sair completamente é a educação. Anne Hawaj, um beijo pra você. Eu vou correr um pouco que eu preciso ir embora. Matheus Bostelman pergunta, o que você acha do Cortella? Na verdade, eu nunca vi um vídeo do Cortella. Eu só sei que ele tem uma puta cara de bêbado. Ele tem uma cara de quem toma uísque o dia inteiro. Ficou com aquele narigão inchado, sabe? Aquele cara deve tomar uísque vencido. O Felipe Assad, se tu fremes diante de Esparta, clamando para que nos rendamos a Xerxes, para trás, inditoso persa. Para trás, inditoso zoroastrista. Tô pulando um monte de pergunta aí, desculpa. Eu tenho que ir embora mesmo. Só quero ver se tem alguma matadora, assim. Diego Biagi, grande abraço e abraço pra turma da Moleza, abraço pra todo mundo aí do Clube Atlético Paulistano. Fernando Martins pergunta se o fenômeno dos OVNIs é feito por Illuminati. Acho que, sei lá, para aqui. Eu sei que os ETs não chegaram aqui. Eu quero fazer meu curso sobre ETs. Não sei se eles existem, mas com certeza, se existirem, eles não chegaram até aqui. Nós não fizemos contato. A Área 51 é puramente militar, ou lavagem de dinheiro, ou os dois. E eu vou terminando a live aqui, que eu realmente preciso ir embora. Bom, então um abraço aí. Tchau. E feliz Páscoa a todos.